Audio computer. Olá, gente, tudo bem? Gente, estou passando aqui, nós vamos estar discutindo um artigo científico de uma pesquisa feita pelo CDC dos Estados Unidos, a Comissão de Infectious Disease Control, e nós vamos estar conversando hoje que eles publicaram um artigo bem interessante. Vou estar começando a compartilhar aqui minha tela, então vou estar desaparecendo e voltando e saindo, mas segura a onda aí, tá bom? Eu estou aqui, esse é o artigo que nós vamos estar conversando hoje, tá? E na realidade, um relatório de morbidade e mortalidade semanal, foi publicado hoje, né, dia 8 de março, é isso? Ontem, 8 de março, e eu quero conversar sobre isso. E eles fizeram uma análise muito interessante, uma relação entre a massa corpórea, né, o índice de massa corporal, né, versus o risco de Covid, o risco de hospitalização por Covid positivo, né, Covid-19. E aí, internamento, hospitalização, uso intensivo de UTI, uso de suporte de ventilação invasivo, né, e, consequentemente, morte nos Estados Unidos, isso agora em março de 2020. Isso é muito interessante, está bem fresquinho. Isso é um dado da Advisory Committee of Immunization Practice e que considera obesidade como alto risco de hospitalização por Covid positivo, e eles argumentam que indivíduos obesos devem ter prioridade na imunização. Gente, por que eu estou falando sobre isso? Porque acho que um momento iminente, importante, nós estamos conversando sobre isso, estou fazendo esse vídeo comentário, vou estar jogando no meu canal de YouTube e quero que você participe, comente e compartilhe. Você, prescritor, quero que você preste bastante atenção nessa discussão desse artigo hoje, e você, paciente, eu quero que você preste atenção nesse exercício aqui de agora, porque isso vai fazer desrespeito a você, a alguém que você conhece, a alguém que você ama. Então, esse artigo saindo hoje, essa semana, saiu ontem, hoje é 9 de março de 2021, está saindo, então, publicado por essa Comissão de Controle de Doenças Infecciosas nos Estados Unidos, que há um maior aumento de hospitalização, uso de UTI, tratamento intensivo, e uso de ventilação mecânica invasiva, ou seja, certamente uma traqueostomia, seguido, então, muitas vezes de óbito, está diretamente relacionado com o índice de massa corpórea, que é aquele índice geral, né, basicão, você pega a sua altura e divide pelo seu peso. É um índice, é um valor que vai ser achado. Não é dos melhores, mas é um índice que serve como indicador. Então, eu quero conversar sobre isso. Veja mesmo, gente, que interessante, tá? Aqui, né, eles estão falando o seguinte: argumentam como priorização do uso de hospitalização com vacinação, né? Também o Premier Health Database, um grupo de estudos sobre Covid, está falando o seguinte, que o índice de massa corpórea aumenta severamente os casos de, olha lá mais uma vez, hospitalização, uso, né, de UTI, aumenta a velocidade de admissão nessas unidades e uso invasivo de ventilação mecânica e morte. Nesse estudo, gente, olha que interessante, foram 148.494 adultos, né, que foram diagnosticados por Covid-19 durante esse período, nesse departamento aqui, tá? No departamento de emergência, né, e diagnóstico. Os pacientes foram cerca de 338 visitas ao hospital durante o mês de
de março, 28% estava acima do peso desses internamentos. 50% estava obeso. Gente, isso é um fato muito interessante, porque nós estamos num período em que muitos governadores decidiram, através de uma decisão unilateral deles, de fechar acesso a parques, a academias, né, e a unidades onde as pessoas podem se exercitar. Esse artigo talvez traga luz, eu queria até que você compartilhasse isso, né, com as autoridades de saúde, que você tem acesso, porque, veja mesmo, está relacionado, quer dizer, você reduzir o exercício físico não vai contribuir com a redução de hospitalização. Estamos vendo diretamente essa relação, né? Na realidade, você vai ver, então, gente, se você está interessado nessa redução dos casos de comorbidade por Covid-19, mais interessante seria, atenção, gente, reduzir o uso de alimentos processados. Primeira coisa, se você imaginar o iceberg, né, que você sabe, 90% do iceberg está submerso, e você só vê a ponta do 10% do iceberg, 10% é infecção por Covid. Mas aqui embaixo tem todos os casos que levam à comorbidade. Eu sei que indivíduos com comorbidade pré-existente vai estar sujeito à hospitalização. Então, você tem hoje cerca de praticamente 30% da população brasileira está com sobrepeso. Então, eminentemente, nós estamos lidando aqui com um problema de saúde pré-existente. Então, assim, na realidade, o Covid é só o topo do iceberg, que, na realidade, os indivíduos que têm um sobrepeso, os indivíduos que estão obesos, eles são mais propensos, então, a ter essas intervenções. Aumento da hospitalização, uso de unidades intensivas, tratamentos intensivos, ou seja, das UTIs, consequentemente, muitas vezes, aumento da necessidade do suporte de intervenção mecânica de respiração invasiva e seguido de óbito. Então, tem uma relação direta. Se você que está acima do peso, atenção, você precisa fazer isso que eu estou lhe recomendando. Você precisa reduzir a ingestão de alimentos processados, você precisa aumentar seus exercícios, ou seja, você não está caminhando, você está usando máscara e está se trancafiando em sua casa. Isso não é das melhores estratégias. Você precisa se proteger e a melhor proteção é você se precaver. Então, sobrepeso é um risco. Então, você reduzir comidas processadas, aumentar os seus exercícios. Você não consegue sair para o parque, você não está com receio de sair para o parque, você precisa exercitar dentro da sua casa, ali no seu bloco, ao redor do quarteirão da sua casa, tá? Só vai na sua rua e volta. Faça isso 10 vezes, tá? E faça isso todos os dias. Segunda coisa, você precisa reduzir a ingestão de comidas de fritura, né? Essas frituras elas vão acumulando e vão fazendo com que você comece a acumular mais e mais gordura e vai ficando no sobrepeso. Redução da ingestão de açúcar, gente. Comidas processadas, em sua grande maioria, elas são feitas com bastante óleo e muitas vezes com bastante açúcar. Então, redução do açúcar, muito importante. Gente, isso é uma questão de saúde pública. Estou aqui com esse artigo. Eu quero compartilhar com vocês mais uma coisa, que eu vou minimizar essa tela aqui agora. Olha lá. A maior parte desses hospitais, veja mesmo, foram feitos cerca de 800 lugares distribuídos pelos Estados Unidos. Tá? Foram 288 pacientes relatados aqui que se classificam, né, nesse tipo de comorbidade. Então, assim, nós estamos falando de algo muito sério e não tem sido abordado pelas autoridades de saúde pública. Ou seja, isolamento é uma estratégia, ou seja, redução, na realidade, redução da aglomeração é uma boa estratégia, tá bom?
Não descarto isso, lógico. Se você tem mais pessoas se aglomerando, a chance de você compartilhar vírus e bactérias ali é grande, né? Então, isso, quando você diminui a aglomeração, isso é uma boa coisa. Mas fechar academias, isso não é muito sábio. Então, eu gostaria de deixar esse alerta para você. Você que é agente de saúde, você que é profissional de saúde, você precisa auxiliar a divulgar essas informações. Atenção, você que não está inscrito no meu canal de YouTube, eu quero encorajar você a se inscrever. Se você quer acesso a esse artigo, eu vou estar disponibilizando no link abaixo no meu site. Estou lá no site sansilva.com.br, você vai na categoria saúde, esse artigo vai estar lá em PDF para você avaliar, tá bom? Eu vou descer aqui um pouco. Olha lá. Vai ter um pouquinho de inglês, voltando em inglês e português, porque a tradução simultânea é um pouquinho desafiador. Mas, assim, tanto a hospitalização como morte exibiram uma resposta, uma relação de dose-resposta com aumento da massa, do índice de massa corpórea. Você sabe qual é o seu índice de massa corpórea, qual é a sua altura e qual é o seu peso. Isso é uma informação importante. De 1,7, 95% de confidência, veja mesmo, quer dizer, uma margem de erro pequena, né? Com os pacientes com índice de massa corpórea de 30 a 34, 95% foram necessários, cadê? O uso do suporte por respiração. Olha lá, vou na figura aqui embaixo, tá, gente? Então, veja as idades, assim, uma coisa que foi observado também é que os indivíduos com menos de 65 anos de idade, os adultos com 65 anos de idade, que apresentaram comorbidade, que apresentavam comorbidade severa, tiveram um alto índice de hospitalização e intervenção mecânica para suporte na respiração. Então, está aqui um fato interessante, que às vezes a pessoa eu não estou entrando muito nessa questão do Covid-19, porque tem muito ruído, mas esse artigo achei fenomenal, achei hiper interessante, e a pergunta é, por que será que não usam esse tipo de dado para fazer decisões epidemiológicas, né? Então, abre os parques. Meu filho chegou para mim, papai, eu só acredito, estou triste. Por quê, meu filho? O parque disse que ele está fechado. Mas, papai, tem pouca gente lá. Então, presta atenção, gente. Você que é autoridade pública, você que é profissional de saúde, gostaria de encorajar você a estar refletindo nesses dados. Isso é ciência, são dados fresquinhos que recebi ontem, lá dos Estados Unidos. Eu quero compartilhar com você e, quem sabe, a gente começar um movimento aí de melhor esclarecimento. Você que é um cidadão comum, que não pode abrir um parque, que não pode tomar uma decisão, quero encorajar você a fazer o seguinte: faça uma caminhada, reduza. Se você puder, né, de vez em quando, substituir por comidas mais naturais, é muito importante. Sua avó sempre falava isso para você: canja de galinha não faz mal a ninguém, né, e vegetais também. Então, faça isso, gente. Compartilhe. Você que é profissional de saúde, obrigado pelo seu suporte. Você que está deixando comentário, tem alguma dica, alguma coisa, deixe seu comentário. Obrigado a você que tem compartilhado. Há um esforço, eu quero me esforçar aqui em acrescentar a cada um de vocês que tem se inscrito no nosso canal, no meu canal de YouTube, e obrigado a você que tem compartilhado, tá bom? Se você não se inscreveu, clica no sininho, se inscreva, a gente vai conversando, tá bom? Eu vou deixar esse artigo no meu site e a gente vai conversando. Um grande abraço, Deus lhe abençoe. Puxa.